Fala galera, você que vai prestar o concurso, eu tenho uma dica super importante aí de informática que vai fazer você acertar as questões da sua prova. Vamos acompanhar? Vamos lá, acompanha comigo aí na tela. O usuário do Word 2016 em sua configuração padrão digitou o seguinte texto em uma página em branco. Tribunal de Justiça de São Paulo. Assinale a alternativa que contém somente palavras com aplicação de efeitos na fonte. Então aqui eu preciso identificar o que é estilo e o que é efeito. Na questão em si, ele quer saber apenas o que é efeito na fonte. Para saber identificar isso, eu preciso conhecer as formatações de fonte que o Word trabalha. E é justamente isso que a gente vai ver agora. Então, voltando lá para o Word, olha só. O que nós temos? Nós temos o seguinte. No grupo fonte, nós temos a opção de habilitar todas as formatações de fonte, clicando ali naquele cantinho, ou através dessa tecla de atalho que você está enxergando, que é o Ctrl D. Então, anota aí no seu caderno Ctrl D, tecla de atalho importante, que você habilita todas as formatações de fonte. Então, eu vou clicar aqui. Ele vai abrir a janela da formatação de fonte. Essa janela de formatação de fonte, ele está trazendo ali algumas ações. Deixa eu só apagar tudo e aí habilitar aqui, que aí aparece a palavra corpo aqui. É isso que eu quero que você veja, tá? Bom, dentro da formatação de fonte, nós temos aqui o estilo da fonte. O estilo da fonte é a seguinte, ó. Você está vendo ali comigo que nós temos regular, itálico, negrito e negrito itálico, certo? Regular quer dizer normal. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que qualquer texto digitado no Word tem estilo. Não é só quando ele está em itálico, não é só quando ele está em negrito, não. Então, questões como essa que a gente viu aí agora há pouco, de identificar palavras que contêm efeito, também pode aparecer palavras que contêm estilo. E a gente sempre vai ficar com a opção itálico e negrito na cabeça. Mas não esqueça, regular, que é o normal, também é o estilo da fonte. Sendo um estilo da fonte, isso significa que todo o texto digitado tem estilo. Tá? A diferença de regular para negrito é o destaque que é dado na palavra, mas a categoria ao qual o regular e o negrito se encontram é isso aqui, ó, estilo da fonte. E quando o texto estiver sublinhado, é estilo ou efeito? Se você respondeu efeito, errou, porque aqui está escrito estilo de sublinhado. E não importa qual é, hein? Pode ser o sublinhado simples, o sublinhado duplo, o sublinhado frufru. Por que frufru? Porque olha a quantidade de opções que a gente tem para ter o texto sublinhado. Né? Então, qualquer um dos sublinhados trata-se de estilo. E onde aparece o efeito? O efeito aparece aqui, ó. A presença do taxado numa palavra é um efeito, do taxado duplo. Então, você está vendo aqui, ó, no corpo sendo aplicado, né? Aí nós temos a opção de sobrescrito, de subscrito, temos a opção de versalete, olha lá o versalete. O versalete é aquela formatação, né, de efeito de texto que ele mantém a letra C maiúscula, mas as outras palavras, as outras letras que compõem a palavra, elas ficam no padrão maiúsculo, mas com um tamanho menor do que a letra C. Esse é o versalete. Observa lá, tá vendo? Viu só? E todas em maiúscula não tem esse problema, porque todas as letras ficam no mesmo padrão de tamanho, tá? Então, observe, versalete, a primeira letra da palavra fica em destaque e os demais no padrão maiúsculo, só que menores. Então, isso daqui a gente vê na logomarca Folha de São Paulo, né? Onde você tem lá tudo escrito em maiúsculo, mas o F e o S, eles são destacados, né? Um pouquinho maiores, ok? E temos também aqui o efeito oculto. O efeito oculto, ele é um efeito aplicado para que você tire a informação do texto. Então, por exemplo, diminuir aqui o zoom para a gente poder trabalhar. Observe o seguinte, se eu coloco aqui um texto, vou colocar aqui um texto, e aí eu quero tirar, por exemplo, a primeira linha desse texto, tá?
colocar aqui, ó, para tirar a primeira linha do texto. Tirando a primeira linha do texto, eu venho aqui e coloco oculto. Ok. A primeira linha sumiu. Certo? Por que que a primeira linha sumiu? Porque eu apliquei o efeito oculto. Ué, e aí? Aquela informação ela foi deletada? Não. Aquela informação ela ainda existe, só que ela não está sendo exibida. Para exibir, eu posso usar a ferramenta mostrar tudo. Vou falar dela mais tarde, mas é só para você ver que o texto voltou. Beleza? Então, quando eu tenho ali o efeito oculto aplicado, eu consigo visualizar clicando aqui na ferramenta mostrar tudo. Ok? Bom, continuando. As formatações aqui, elas não terminaram porque eu tenho aqui uma aba chamada avançado. Na aba avançado, você vai ver que nós temos o seguinte, nós temos o espaçamento entre os caracteres, elemento de cobrança em prova que é importante você conhecer. Então, nós temos aqui a opção normal, expandido e condensado. O que é isso? Veja a palavra corpo aqui embaixo. O normal é este. Se eu mudar para o expandido, ele dá uma separada entre os caracteres da palavra corpo. E isso pode ser também, aqui no caso, né, alterado. Então, tem aqui a quantidade de pontos que pode ser aplicado. E temos o contrário. Se o expandido ele vai separar, o condensado ele vai aproximar. E do jeito que eu coloquei aqui 4,5 pontos, deixar ali o texto, né, com uma letra em cima da outra. Mas eu posso ajustar aqui, ó, ficando a palavra corpo bem juntinha aqui, ó. Tá? Então, lembre-se, dentro da aba avançado, em fonte, nós temos os tipos de espaçamento entre caracteres. São normal, expandido e condensado. Aqui na aba fonte, nós temos o estilo da fonte, que pode ser regular, itálico, negrito e negrito itálico. E os efeitos, taxado, sobrescrito, subscrito, versalete, todas em maiúsculas e oculto. Ok? Não esqueça que quando o texto estiver sublinhado, eu tenho um estilo de sublinhado e não um efeito. Beleza? Agora, diante disso, a gente consegue responder com propriedade aquela questão ali, né? Que a gente viu no slide. Então, nessa questão ficou fácil. A cenário alternativo contém palavras com a aplicação de efeitos na fonte. Então, olhando lá, onde tem efeito? O sobrescrito, aqui, né? Ó. A gente tem o efeito sobrescrito aqui e o taxado aqui, certo? Neste caso, alternativa correta, alternativa E. Gostou da dica? Quer saber mais? Precisa de mais informações aí em informática? Então não perca tempo. Clique no link que está aqui na descrição desse vídeo e adquira já o seu curso para que você não tenha mais nenhum tipo de dúvida. Tenho certeza que adquirindo o curso, você será capaz de acertar não só questões como essa que a gente viu aí na dica, mas também outras questões que vierem a aparecer. Então não perca tempo, clique no link que eu vou esperar aqui para poder liberar o seu acesso para você iniciar os seus estudos e já colocar ali no caso, né, a ativação da aprovação dentro aí da sua consciência, que aí eu tenho certeza que você vai ter o seu nome publicado lá no Diário Oficial, né, com a ajudinha aí do curso que você adquiriu. Então, paro por aqui, um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!